Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente roda Brasil afora para entender a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro. E a gente vai diretamente para o Mato Grosso do Sul, município de Amambai. Vamos conversar com o Rodrigo Ângelo Lorenzetti, que é presidente do Sindicato Rural do município. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Letícia. Eu que agradeço mais uma vez a gente estar participando do Notícias Agrícolas para falar um pouco da nossa região aqui em Amambai. Rodrigo, me diga uma coisa, desde o dia 15 de setembro terminou o vazio sanitário da soja por aí, ou seja, os produtores já estão autorizados a plantar. Eu quero saber, já tem produtor plantando? Como é que estão os preparativos por aí? Como é que estão o ritmo? Como é que está, perdão, o ritmo de plantio ou o ritmo de preparação aí para o plantio dessa safra de soja? A gente vem de um período bastante seco, né, Letícia? Mas justamente agora, aí, dia 13, 14, a gente teve uma chuva mais ou menos boa na nossa região, em torno de 40 milímetros, 30 milímetros. E bem nos dias aí que se finaliza o vazio sanitário. Então a gente já tem sim alguma coisa acontecendo nas áreas aí de produtor iniciando, né? Um início bem calmo, bem lento, não é de modo geral que essa planta tem iniciado, mas a gente já tem sim relatos de produtores que iniciaram o plantio aí da safra 24 e 25. E, Rodrigo, esse plantio ainda iniciando de forma incipiente, né? Teve essa chuva de cerca de 40 milímetros. Por quanto tempo o solo ainda aguenta essa umidade? Quando que precisa chover novamente para os produtores seguirem dando continuidade com esse plantio? Isso, a gente tem uma previsão de chuva, Letícia, aí para o final de semana, né? Então, vamos torcer para que isso ocorra, porque foi uma chuva que umedeceu o solo, deu condições para se iniciar o plantio, essa da semana passada, porém, como a gente tem esse déficit hídrico, a gente precisaria aí de uma outra chuva parecida com essa aí já na próxima semana para que talvez a gente não perca muito essa umidade, né, para os próximos dias. Caso isso não ocorra, essa chuva não venha, é bem provável aí que mais uma semana aí a gente já vai estar com o solo novamente seco. E, Rodrigo, pensando nessa questão do plantio da soja, eu queria entender um pouquinho, vai ser área cheia esse ano que vocês vão fazer? Vai ter aumento de área, vai ter diminuição de área? Isso levando em conta, né, os desafios que a gente teve na safra de soja anterior, nessa safrinha de milho também por causa do clima. Como é que se está planejando a questão de área de soja para esse ano? O que a gente fechou o ano passado, o município de Amambai, com um pouco mais de 135 mil hectares plantados. Eu acredito que o nosso município deve ter aí um pequeno aumento aí de uns 2, 3%, mas a gente deve ter esse aumento, né? Eu digo que o produtor rural, nesses anos difíceis, é muito difícil ele diminuir a área plantada, porque tem os compromissos lá para frente. Uhum. E esse ano foi um ano que a gente teve, talvez, renegociação, a gente teve, talvez, prorrogação. Então, o produtor rural acaba que ele se compromete com esses compromissos que ele faz financeiramente, então acaba que não tem outra saída a não ser plantar. E outra coisa é a gente ter uma prospecção de um clima melhor para o ano que vem, né? A temperatura mais amena, um pouco mais de chuva. Então, eu acredito que a gente deve ter, além de ter a safra cheia, o plantio de toda a área, a gente ainda deve ter algum incremento aí de uns 2, 3% aí nessa área plantada a mais para o ano que vem. Rodrigo, e os investimentos? O produtor também, né, como eu trouxe esse contexto, né, de safras desafiadoras, né, nos últimos ciclos, tanto para o milho quanto para a soja, como é que ficam os investimentos para essa safra de soja? O produtor, ele deve, de repente, colocar o pé no freio, por exemplo, em adubos ou em algum outro tipo de insumo, né, pensando em fazer algum tipo de economia, né, nessa cesta de custos de produção?
Letícia, eu acredito que sim. A gente vem de uns anos sem rentabilidade, né? A gente teve esse ano uma safra muito ruim de soja, que faltou muita chuva, no milho a mesma coisa, então as plantas acabam deixando esses nutrientes, os adubos, fósforo, etc., no solo. Então, o produtor rural ele deve aproveitar uma parte disso e talvez até de colocar um pouco menos de adubo. Eu não acredito que nós vamos ter aí algum investimento a mais, além do básico, né, sobre aquilo que o produtor rural costuma fazer na sua área. E, Rodrigo, quanto que eu sei que como ainda está se começando o plantio de maneira incipiente, é até quase fazer uma pergunta, né, um exercício de futurologia, uma pergunta aí de US$1 milhão, né? Mas tendo como base as médias anuais que vocês têm aí em safras de soja, dá para a gente ter uma noção, né, de quanto que vocês pretendem ter de média esse ano, né, tendo em vista as médias que vocês já tiveram e olhando para as variedades que vocês estão aplicando esse ano no solo? Exatamente. Essa pergunta é que nem você disse, é a pergunta que todo mundo queria ter a resposta, mas a gente tem uma média no nosso município de 54, 55 sacos. Uma média, vamos dizer assim, dos últimos 10 anos, né? Uhum. É lógico que alguns anos desse no meio a gente chega a atingir uma média geral aí de 60 sacos, 64 sacos. A gente tem produtor rural, lógico, em alguma região, que colhe muito mais do que isso. Agora, a média do município se resume nisso. Então, o que a gente espera? A gente espera que a gente tenha esse clima normalizado para que a gente chegue nessa média, né, de 55, 60 sacos ou mais, que seria muito bom para que o ano que vem isso gerasse um pouco de tranquilidade financeira para o produtor rural, para que a gente possa ter a continuidade dos investimentos, das melhorias que a gente precisa todo ano ir fazendo nessas áreas para que a gente possa estar sempre melhorando, né? Eu sempre falo que o custo da agricultura hoje é algo muito elevado, então o produtor rural precisa sempre estar pensando muito na sua produtividade para que ele possa sempre estar honrando com tudo aquilo que a lavoura demanda de investimento, de manutenção dentro da sua propriedade. Então a gente espera que a gente tenha esse ano normal e que o produtor rural, a gente fecha no município aí, se Deus quiser, aí acima de 55 sacos. E, Rodrigo, essa questão, né, da estiagem que a gente vê, que assola grande parte do país e que acaba culminando muitas vezes em incêndios de difícil controle, né, e aquela fumaceira toda que acaba encobrindo muitas vezes o sol. Eu queria saber como que está essa situação aí no município de Amambá especificamente, porque como eu converso com vários produtores e lideranças Brasil afora, algumas delas contam inclusive que essa cortina de fumaça que acaba tampando o sol, às vezes por muitas horas no dia, pode acabar inclusive fazendo com que o plantio da soja seja atrasado, né? Porque como isso acaba impactando na insolação, né, e dificultando, por exemplo, o processo de germinação e de fotossíntese da planta, né, pode ser que isso atrapalhe essa questão da safra de soja. Isso está, de alguma maneira, acontecendo aí em Amambai, ou é alguma preocupação que os produtores aí de Amambai têm? A gente teve, sim, durante o ano todo aí essa preocupação, né, Priscila? Letícia, essa questão das queimadas era uma coisa anunciada, né? Então, a gente sabia que isso poderia ocorrer, aconteceu, algumas áreas com mais proporção, algumas regiões com menos proporção, porém, eu digo que o país não tem estrutura para combater isso, né? Não existe ação humana para conter todas essas queimadas de forma geral. Então, a gente precisava que chovesse, né? O que eu acho que a gente tem que torcer para que ocorra logo de modo geral no Brasil, que venha logo essa chuva para amenizar toda essa situação. Nós aqui na nossa região, nós tivemos essa chuva, a gente estava com essa fumaça, com essa cortina de fumaça até a semana passada. E isso talvez, com certeza,
não ia deixar com que os produtores rurais iniciassem o plantio, até pela falta de chuva também. Mas com essa chuva que deu, que foi uma chuva aí, uma boa parte do nosso estado, ela já deu essas condições. Então, acredito que daqui para frente a gente tenha isso aí de forma mais normalizada e a gente vai sim poder continuar seguindo com o trabalho que a gente faz. Certo, Rodrigo, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Uma boa safra a todos os produtores aí do município de Amambai e a gente segue mantendo contato para saber como é que está o andamento das coisas por aí. Tá bom, Letícia, eu que agradeço e deixo o Sindicato Rural sempre de portas abertas para vocês e também fico à disposição para a gente poder colaborar com aquilo que vocês aí acharem que é importante para nós. Tá, então estivemos com o Rodrigo Ângelo Lorenzetti, presidente do Sindicato Rural de Amambai, no Mato Grosso do Sul, nos trazendo as informações de como que está o início, ainda que de forma incipiente, do plantio da soja por lá. Vale lembrar que o vazio sanitário por lá terminou no último dia 15 de setembro, ou seja, os produtores rurais já estão autorizados a plantar. E no último final de semana teve uma chuva de cerca de 40 milímetros lá no município e essa chuva deu condição de plantio. Alguns produtores já aproveitaram para entrar com as máquinas nos talhões, mas aí essa chuva, apesar de ter ali já terminado, ela deixou ainda uma certa quantidade de umidade no solo, mas segundo o Rodrigo, precisa chover novamente esse final de semana ou no começo, né, dessa próxima semana que está para entrar, para que essa condição de plantio seja mantida e os produtores sigam nesse ritmo, ainda que paulatino, mas constante de plantio. Ainda segundo o Rodrigo, os produtores eles podem fazer ali algum ajuste, né, de diminuição nos investimentos em adubo, uma por causa da questão da descapitalização, vale lembrar dos desafios da safra de soja anterior e da safrinha de milho, e a segunda questão também é por causa da estiagem, alguns nutrientes eles acabaram sobrando, entre aspas, no solo, né, tanto por causa da seca na safra de soja, quanto também na seca do milho. Então, também é possível aproveitar esses nutrientes que acabaram ficando no solo. E a expectativa, segundo o Rodrigo, se tudo der certo, se São Pedro ajudar com um clima que beneficie esse ciclo da soja, é atingir a média costumeira lá para o município de Amambai, entre 55 a 60 sacas por hectare. Eu encerro por aqui, já tem mais informação para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.